Fim de jogo na Arena, Grêmio 2, CSA 0. O Grêmio com mais um pedacinho do pé, né, na Série A. O Grêmio com um pezinho e meio na Série A já, talvez. Um jogo não foi exuberante, um jogo que não foi espetacular, mas um jogo que foi o suficiente, né? O Grêmio faz o suficiente, o Grêmio joga bem, de certa forma, e acaba batendo o fraco time do CSA, que ainda por cima estava desfalcado, mas sem sofrer nenhum susto, nenhuma ameaça, um jogo sem brilhantismo, mas 100% controlado pelo Grêmio. Esse jogo de hoje, eu estava assistindo ali e pensando nisso, né? Ele foi para mim, assim, ele foi um recorte, uma fotografia daquilo que a gente esperava do Grêmio em 2022 inteiro. Durante todo 2022 era mais ou menos isso que eu esperava do Grêmio, que era o quê? Um Grêmio ruim, e a gente viu hoje um Grêmio ruim, a gente viu mais uma vez o Guilherme não conseguindo acertar praticamente nada, a gente viu o Diogo Barbosa, que até assistência deu, que até não foi das piores noites dele, mas a gente sabe também do limite que ele tem, a gente sabe de outros atletas ali também que não são nenhuma salvação da lavoura. Então, assim, um Grêmio ruim em algum nível, né? A gente sabia que a gente teria isso neste ano e a gente tem isso. Mas um Grêmio ruim que pega um adversário ainda pior, que era o caso do CSA, e que pela imposição do Grêmio de camisa, no caso da Arena, né, de estádio, de torcida, e embora o Grêmio seja ruim, uma imposição até mesmo técnica, né, porque o outro time é pior ainda, a gente esperava ver um Grêmio subindo para a Série A sem maiores percalços, sem crise, sem turbulência, sem susto. Talvez um Grêmio não precisa ser... não que a gente esperasse uma campanha igual a do Cruzeiro, assim, ou parecida, mas, cara, né, talvez uma campanha que a gente tivesse ficado em segundo lugar quase todo o campeonato, ou às vezes alternando para primeiro, terceiro, segundo, e com uma folga grande para o quinto, sexto e etc. E não foi o que a gente viu, né? A gente viu um Grêmio que chegou a bater uma cabeça ali em certo momento do campeonato, ali pela quinta colocação, quarta, e ameaçado, e turbulência, e o Roger ameaçado em dado momento da competição, naquele jogo contra o Vasco, até mesmo no Rio de Janeiro, no primeiro turno ainda, que se o Grêmio perde, provavelmente o Roger cai fora, lembra? O Grêmio acaba empatando e para muitos jogando bem. Eu achei que foi mais um jogo feio do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que o Vasco era muito ruim e o Grêmio também foi muito ruim. E aí foi um 0-0 que a galera achou que o Grêmio foi bem, resultou na permanência do Roger. E aí o Grêmio até consegue se acertar um pouquinho mais depois. Mas teve trancos e barrancos durante a competição inteira, ao contrário do jogo de hoje. O jogo de hoje foi isso. Ninguém se empolgou, ninguém bateu no peito e disse: esse é o Grêmio que eu aprendi a amar. Ninguém ficou empolgadaço com alguma jogada linda, com alguma goleada. Não teve nada disso. Mas também não teve um pingo sequer de susto, não teve nada de problema para o Grêmio no jogo, ameaça. Pelo contrário, até se alguém chegou mais perto de fazer outros gols ali, foi o próprio Grêmio, com bola na trave, com outras chegadas ali. Então o jogo esteve do apito inicial ao apito final totalmente sob o controle do Grêmio. E era isso que eu esperava dessa Série B, né? Que acabou não sendo, mas que aparentemente mesmo assim o final será feliz. O Grêmio dá um salto gigante para o acesso, que só não foi maior porque na reta final ali dos jogos que estavam rolando ao mesmo tempo, o Sport Recife jogando fora de casa contra... Agora me deu um branco aqui, eu até vou ver aqui, vou botar aqui os jogos da Série B, mas o Sport Recife estava jogando fora de casa, né? E acabou ganhando esse jogo. Aqui, ó, o Bahia está ganhando por 1-0 no momento em que eu gravo esse vídeo. O Sport ganhou do Brusque
lá em Santa Catarina, nos acréscimos, assim, o Vasco estava perdendo para o Operário, também fora de casa, até os acréscimos. O Vasco empata nos acréscimos e eu já achei uma merda. Aí o Vasco que ainda consegue a façanha de virar também nos acréscimos do segundo tempo. E então foram dois resultados ruins. O Bahia está ganhando neste momento, o jogo não acabou ainda, então provavelmente, né, se você estiver assistindo a esse vídeo e sabe que não foi 1-0 para o Bahia, tudo bem, mas neste momento está sendo. Mas mesmo assim, considerando já o Vasco e o Sport, né? O Sport é um time que nem tá no G4 e ganhou ficando em quinto ali e dando uma pressionada. Então, por conta disso, essa vitória do Grêmio de hoje não foi mais espetacular, não foi assim 1,8 pés na Série A, né? 1,9. Não, é um pé e meio ainda é muito bom, mas esses resultados nos fazem dar uma seguradinha. Agora, o Grêmio tá muito encaminhado, gente. O Grêmio, assim, a minha única preocupação, inclusive, até, de certa forma, abordaram isso nas coletivas hoje, um pouco com o Renato e até mesmo com o Romildo. Eu ouvi as duas entrevistas antes de gravar aqui e falaram um pouco disso, de um clima talvez de oba-oba que possa reinar ali, né? Só abrindo um parênteses, já vou seguir falando disso, mas eu achei boa a entrevista do Romildo, sabe? Chegou a me lembrar os bons tempos que a gente amava o Romildo, sabe? Os bons tempos que o Romildo... o Romildo é um bom comunicador, digamos assim, ele é um bom entrevistado quando tá tudo bem, quando o time dele tá ganhando, quando as coisas estão acontecendo, tá tudo certo. Né? O Romildo, eu acho que ele se atrapalha um pouco nas turbulências, no sentido de se comunicar. E eu achei ele sóbrio, achei ele bem, assim, hoje. Claro, vai ter uma coisinha ou outra ali que ele fala que a gente pode não concordar. Eu lembro, particularmente, assim, eu acho que o único trecho ali da entrevista dele que eu balancei a cabeça foi o bendito relatório que eles dizem sempre que estão fazendo para a próxima gestão, né? Eu já falei disso num vídeo inteiro, há um bom tempo atrás. Ele imagina que 6 reforços para o Grêmio já é suficiente para o ano que vem ser competitivo e não sei o quê, porque ele acha que essa base de agora já é muito boa e tal. É só essa parte, né? Mas assim, ele não está errado em fazer um relatório para a próxima gestão. Isso aí é importante, inclusive. Um relatório jurídico, um relatório de finanças, um relatório de tudo, inclusive um relatório do futebol, né? Da questão dos atletas, dos contratos, de sugestões de próximos movimentos ali. Mas, né, essa questão das sugestões ali no futebol, eu acho que a próxima gestão tem que dar uma bela ignorada ou adaptada radical ali, porque essa parte eu discordo. Mas, de forma geral, o Romildo foi bem na entrevista. E como eu estava dizendo antes de eu me auto-interromper, perguntaram, acho, em algum momento, né, sobre esse clima de oba-oba, que foi um clima, eu não vou dizer de oba-oba, mas foi um clima que atrapalhou o Grêmio, ainda com o Roger, porque lembra que a gente chegou a ter 10 pontos de diferença para o quinto colocado, se eu não me engano 10 ou 11 até, 10 ou 11, acho que 10, mas enfim, o Grêmio chegou a nadar de braçada em um rápido momento na Série B, né? Teve as turbulências, teve até momentos fora do G4, teve tudo aquilo que eu falei no início desse vídeo. Daqui a pouco o Grêmio entra no G4, finca o pé e dá uma sensação de que, tipo assim, tá, acabou. Agora nós vamos jogar para cumprir tabela, né? E depois deste momento maravilhoso, o melhor talvez do Grêmio na Série B em termos de pontuação, assim, né, de tabela, o Grêmio entra numa outra turbulência severa, né, que balança tudo ali, que ameaça o Grêmio. Não sei se o Grêmio não chega a voltar a ser quarto, acho que o Grêmio chega a voltar a ser quarto, terceiro, não sei o quê, e aí fica com uma proximidade, chega a ficar 3 pontos, 2, sei lá, do quinto, aí a coisa volta a ficar horrorosa. E eu não sei, não dá para cravar que o motivo foi um oba-oba ou foi um relaxamento. Eu aqui no canal, na época, eu falei um pouco disso e a minha opinião é um pouco nesse sentido, sabe? Não que os caras largaram, não, pronto, estamos de férias, mas eu acho que como o time do Grêmio tem uma limitação importante
uma limitação importante, técnica, cognitiva, de organização, né? Eu falava disso até ainda no tempo do Roger e tal. O Grêmio tinha que estar sempre com a corda esticada. E sinceramente, eu acho até que esse é um dos grandes motivos pelos quais a nossa campanha, o nosso acesso vai se dar graças à Arena, né? A Arena do Grêmio, o Grêmio está fazendo mais de 80% de aproveitamento, é um negócio absurdo. E fora de casa é patético, fora de casa é aproveitamento de Z4, né? Então, claro que o fator local ele ajuda por vários motivos, todos os times costumam ir melhor em casa, porque conhecem ali as referências do campo, não tem a logística da viagem desgastante, tá numa rotina mais confortável, tem o apoio da torcida, tudo isso conta. Mas eu também acho que a Arena ajuda a esticar a corda desses caras, sabe? Tipo, em casa não tem aquela pressão que o Roger tanto reclamava, que o Romildo também, o Denis falavam aquelas besteiras lá da torcida. Cara, isso no fim das contas é bom. Claro que pode atrapalhar às vezes, pode deixar um jogador um pouco mais nervoso ali e tal. Mas, cara, no frigir dos ovos, eu acho que o clima que se dá na Arena e que se deu em outros tempos de mais nervosismo e pressão, acho que é bom, cara. Porque eu acho que esses caras têm que jogar com a corda esticada o tempo inteiro. Quando eles desesticaram, agora eles afrouxaram um pouco a corda, o Grêmio entrou nos 4 jogos, se eu não me engano, ali um pouco antes do Roger cair, que empatou contra o Cruzeiro e perdeu 3, uma coisa assim, né? Foram 4 jogos sem vitória cara, e depois outro resultado ruim, não sei onde, papapá. Então, assim, esse é meu único receio, porque como eu disse, né, os resultados paralelos vai acabar aqui o primeiro tempo e o Bahia segue ganhando. Os resultados paralelos da rodada não foram dos melhores e o Grêmio, claro que dá um salto, porque é uma rodada a menos, né? A pontuação do Grêmio aumentou, tá tudo certo e tal, mas perde pro Londrina a próxima, vamos supor, lá em Londrina, que é a Pedreira, e a rodada inteira todos os resultados são ruins de novo. Assim, o Grêmio continua bem na foto, mas já sem a gordura, que hoje tem, né? Aí vai ser uma gordurinha, assim, uma pochetezinha na cintura só, né? E aí, daqui a pouco, o próximo jogo é em casa contra o Bahia. É o Bahia, cara. Tá ganhando aqui fora de casa. Ah, acabou de empatar o Novo Horizontino, vamos! Quem sabe faz ao vivo, rapaz. Que é jornalismo verdade. Mas enfim, o Bahia, né, um time grande aí, tradição e com um dos elencos também mais importantes da competição. Daqui a pouco empata em casa com o Bahia. Perde pro Londrina ou empata com o Londrina e vai lá na Arena e empata com o Bahia. E aí já dá mais uma rodada com resultados ruins. Aí, irmão, aí o alerta amarelo já começa a piscar, né, intermitentemente ali e o bicho pega. E aí sobe pressão, sobe nervosismo, sobe tudo, né? Então, eu acho que a gente está muito bem encaminhado, mas tem que continuar com a bendita corda esticada, né? Eu estava falando dos jogos, né? São 5 jogos que faltam pro Grêmio, 5, né? 3 fora de casa, que é o terror do Grêmio, né? 3 fora de casa. O Grêmio pega o Londrina fora, que é pedreira, né? Os caras costumam jogar bem em casa e estão ainda na briga, ali ainda pro G4, bem ou mal. Bahia em casa, ou seja, um time grande do G4 que está na nossa cola ali na Arena do Grêmio. E na reta final, 2 fora e um em casa. 2 fora na sequência, que é Tombense e Náutico, ou Náutico e Tombense, agora me deu um branco, mas é uma coisa assim. 2 joguinhos chatos também, né? Todo jogo pro Grêmio fora de casa acaba sendo chato. Tombense e Náutico, e aí encerra na Arena contra o Brusque, né? Ou seja, tá encaminhado, mas não dá ainda para botar os pezinhos para cima e contemplar o Oceano Atlântico. Falta um tempinho para a gente conseguir carimbar oficialmente este acesso. Mas foi uma boa jornada, um jogo tranquilo, um resultado que, se o Grêmio aperta um pouquinho, poderia ser até maior. E é isso, né? Agora se preparar para esse joguinho contra o Londrina, porque eu tô aqui fazendo cenários, né, de preocupação, de pezinho no chão e tal, mas também tem o outro lado, que se o Grêmio ganha do Londrina lá em Londrina, aí sim pode botar a sunga e correr pra guete, porque vai rolar a festa. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço!